Glorie-se em Cristo. Lembro-me de ter falado com um homem que havia passado por uma experiência de quase morte. Ele era um crente em Cristo e também um empresário muito rico e talentoso. Ele disse algo que realmente me impressionou. Ele afirmou que estar a poucos minutos da morte, a menos de 10 minutos da morte, o fez entender verdadeiramente o versículo Gálatas capítulo 6, versículo 14, e porque a única coisa em que Paulo se vangloriava era a cruz de Cristo. Esse senhor afirmou que durante aqueles momentos de prova, quando ele não sabia se iria viver ou morrer, tudo o que ele tinha que se segurar era a cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículos 14. Mas Deus proibiu que eu me gloriasse, a não ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E isso é verdade para todos nós. Priorizamos muitas coisas, mas quando nos deparamos com a eternidade, a única coisa que vai importar é a cruz de Cristo. A única coisa que importa é o Senhor Jesus Cristo. Na situação desse homem, a reunião de negócios que ele havia agendado para a próxima semana tornou-se insignificante. Tornou-se uma reflexão tardia, completa e totalmente distante para ele. E podemos aprender muito com essa situação. As coisas que priorizamos nessa vida não significam nada quando nos deparamos com a eternidade. Esse homem não pensava em ganhar dinheiro, nem pensava em seu time de futebol favorito. Não, tudo o que importava para ele naquele momento era a cruz de Cristo. Seu trabalho tornou-se insignificante. A casa que comprou e da qual muito se orgulhava tornou-se insignificante. Seus 400 mil reais tornaram-se insignificantes. A verdade é que a morte chega até nós um por um. No dia que chegar, todas as coisas que você priorizou acima da cruz de Cristo se tornarão insignificantes. Você sabe disso, porque sua consciência lhe diz que isso é verdade. E, no entanto, você não prioriza Deus. O que acontece quando morremos? Existe uma coisa chamada purgatório? Vamos dormir até a ressurreição? Em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há purgatório na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que após a morte há um julgamento. Uma vez que um indivíduo sabe que um julgamento está chegando, ele não pode ser o mesmo. Uma vez que você sabe que sua vida será revista por um Deus santo e eterno, você não pode viver o mesmo. Uma vez que você sabe que até mesmo as próprias palavras que você fala serão analisadas, examinadas e revisadas, você não pode viver o mesmo. O julgamento está chegando. Está chegando. E nesse julgamento, há uma coisa que separa o destino eterno das pessoas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Mais uma vez, surge a palavra cruz. A cruz separa toda a humanidade. Primeiro, surgiu em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, como sendo a única coisa da qual o apóstolo poderia se gabar. Agora, essa palavra, a cruz, surgiu novamente. Assim como nós, há uma linha divisória entre os que estão perecendo e os que estão sendo salvos. A cruz de Cristo é o motivo pela qual nossos pecados foram perdoados. A cruz. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas Deus proibiu que eu me gloriasse, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo começa com a declaração: Deus me livre, significando literalmente que nunca aconteça que eu possa me gabar de outra coisa que não seja Cristo. O que Paulo está nos dizendo aqui é olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Infelizmente, há muitas coisas que esse mundo quer que você olhe, exceto a cruz. Esse mundo quer que você olhe para si mesmo e para sua bondade, e a religião quer que você olhe para a sua retidão. Me permita focar nessas duas coisas. Primeiro, o mundo quer que você olhe para si mesmo e para sua bondade. O mundo em que vivemos quer que você se gabe de quão boa pessoa você é. Eu sou uma pessoa boa, eu pago minhas contas, eu apoio minha comunidade, eu cuido da minha família, eu obedeço à lei, eu sou legal, eu sou gentil e eu estou amando. Eu sou uma pessoa muito boa. É assim que a maioria do mundo e os incrédulos se veem como boas pessoas.
Eles não se veem como pecadores que estão indo para o inferno. Eles só veem criminosos que mataram alguém ou cometeram um roubo como pecadores. É por isso que muitos incrédulos têm problemas com a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho aponta o dedo para você e eu, e diz a cada um de nós que somos todos pecadores. Não são apenas os criminosos que são pecadores. Não são apenas aqueles que cometeram algum crime hediondo que são pecadores. Todos e cada um de nós somos pecadores que ofenderam um Deus santo. A verdade é que as pessoas não gostam de ouvir isso sobre si mesmas. Eu não sou um pecador, eu sou uma boa pessoa. É por isso que a mensagem do Evangelho ofende as pessoas. Porque a mensagem do Evangelho é direita e muito contundente e diz a todos nós diretamente que somos pecadores. No entanto, esse mundo vai querer que você olhe para si mesmo e para suas próprias bondades. E eles acreditam na mentira do diabo de que você não precisa da mensagem da cruz. Portanto, a mensagem da cruz é loucura para eles. 2. As pessoas olham para sua própria justiça. Infelizmente, há fiéis que ficarão surpresos no dia do julgamento, porque eles estão se concentrando e se vangloriando de si mesmos, e não da mensagem da cruz. Eles são tão santos aos seus próprios olhos que merecem ir para o céu. Eles são tão santos aos seus próprios olhos que o céu não é o céu sem eles. Eles são tão santos aos próprios olhos que começam a se gabar diante de Deus de como são bons. Religião. Eles não são seguidores de Cristo, mas sim seguidores da religião. Eles não são filhos de Deus, mas sim filhos da religião. Permita-me dizer isso mais uma vez. Eles são tão santos aos seus próprios olhos que começam a se gabar diante de Deus de como são bons. Isso não te lembra a parábola do faraó e do cobrador de impostos? Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E ele contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu levantou-se e orou assim consigo mesmo: Deus, graças te dou, porque não sou como esses outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, ou ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo o que possuo. E o publicano, pondo-se de longe, não quis erguer sequer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que esse desceu justificando para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Você vê o que esse fariseu se exaltou? Ele teve a audácia de se vangloriar de si mesmo diante de Deus. Mas observe o que Paulo disse: a única coisa de que posso me gloriar é Cristo. No entanto, esse fariseu, como todo o seu orgulho e autoimportância, estava dando uma palestra a Deus sobre o quão bom ele é. Não sou como os outros homens, extorsores, injustos, adúlteros, nem mesmo republicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Você consegue se imaginar entrando na presença do Senhor e se vangloriando de quão bom você é? Você se lembra do ano em que o rei Uzia morreu? Isaías, alto e exaltado? A primeira coisa que o profeta do Senhor disse depois de ver o Senhor foi: Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então disse: Ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Pois meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías viu sua própria pecaminosidade, mas esse fariseu foi em frente e se gabou de si mesmo. Lembra do que eu disse anteriormente? Infelizmente, há muitas coisas que esse mundo quer que você olhe, exceto a cruz. Primeiro, esse mundo quer que você olhe para si mesmo e para sua bondade. Segundo, e a religião quer que você olhe para sua retidão. No entanto, o profeta aqui nos diz que Deus proibiu que nos gabarmos de qualquer outra coisa. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Nas cartas ao Gálatas, Jesus Cristo é mencionado mais de 40 vezes, o que significa que 1/3 dos versículos contém alguma referência a ele. Isso aqui é a vida cristã.
e o apóstolo nos revela ela. A pessoa de Jesus Cristo cativou Paulo, e foi Cristo quem tornou a cruz gloriosa para ele. Foi quem Cristo é e o que ele fez por nós que tornou a cruz gloriosa para Paulo. Quem é Cristo e o que ele fez por nós? Cristo é o Filho unigênito de Deus, e o que ele fez foi viver uma vida perfeita e se tornar a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu a morte de todas as mortes por nossos pecados. Assuma o compromisso hoje de não ser como o mundo e vangloriar-se de suas próprias bondades. Assuma o compromisso hoje de não ser uma pessoa religiosa e se gloriar em sua própria justiça, mas assuma o compromisso hoje de ser um filho de Deus que se gloria na cruz de Cristo. De volta ao homem que eu falei no sermão, quando a morte bateu à sua porta e quando ele estava a apenas minutos do julgamento, tudo o que ele podia se agarrar era em Jesus Cristo e a cruz de Cristo. Essa mensagem é preocupante. Essa mensagem é humilhante. Essa é uma mensagem séria. Hebreus capítulo 9, versículos 27. E como todo homem está destinado a morrer uma só vez, depois do que haverá o julgamento. É um compromisso que todos os homens e mulheres devem cumprir. Quem marca o encontro? Deus é quem marca o encontro. Você e eu não sabemos quando será a sua consulta ou a minha consulta, mas uma coisa é certa, a consulta está chegando. Deus marcou um encontro para cada homem e cada mulher, um encontro para cada menino e cada menina, e esse encontro é chamado de morte. Quando esse compromisso chegar, o que realmente importará? Do que uma pessoa se vangloria? Do que você está se gabando? Você está se gabando de quão boa e maravilhosa é a sua vida na terra? Você está se gabando de quão bom e santo você é? Você está se gabando de bens materiais? A verdade fria e dura, que você não ouvirá na maioria dos púlpitos em nossa nação, é a única coisa que importa. E que o que importará para você, quando estiver prestes a entrar na eternidade, é a cruz de Cristo. Segure-se em Jesus enquanto ele se apega a você. Tudo o que importará naqueles minutos que antecedem a entrada na eternidade é o nome de Jesus, o doce nome de Jesus. Ele é o único caminho para o Pai. Ele é o único caminho para o reino de Deus. Ele é o único. Que Deus te abençoe. Amém.